Um seminário discutiu esta semana em São Paulo soluções para os rios e mananciais da cidade. Quando o assunto é água, a maior cidade do país não superou totalmente o risco de escassez. São Paulo tem mais de 20% da população brasileira e menos de 2% da água do Brasil. A cidade mais populosa e rica do Brasil não tem água suficiente para todos os seus habitantes. Se fosse para pegar a água disponível apenas no município de São Paulo e dividi-la por cada um de seus moradores, a conta não fecharia, ficaria negativa. Se a água disponível para o abastecimento de toda a população de São Paulo, é que essa água está vindo de municípios vizinhos. No programa de hoje vamos mostrar algumas ações que estão fazendo a diferença em favor do consumo inteligente de água na maior cidade do país. Na Universidade de São Paulo, um sofisticado aparato tecnológico permite identificar vazamentos e infiltrações em poucos minutos. É cada vez maior o número de condomínios que instalam hidrômetros individuais. Já é possível limpar fachadas de prédios e carros sem usar água. Um produto especial patenteado no Brasil dá conta do recado. Em nenhum outro lugar do país a falta de água é tão crônica. Há pelo menos 3 décadas, São Paulo depende da ajuda de outros municípios para garantir o abastecimento da população. Nós estamos na maior concentração populacional do Brasil, quiçá do mundo. Nós temos 20 milhões de pessoas concentradas numa área muito pequena, de menos de 8 mil quilômetros quadrados. A cada 4 anos são 1 milhão de pessoas que nós temos que abastecer com água potável, com água limpa, né? E nossos mananciais são restritos, eles são finitos. Não há como ampliar os nossos mananciais dentro da bacia do Alto Tietê. O consumo de água aqui é imenso. O campus da Universidade de São Paulo tem o tamanho de uma cidade. São 80 mil habitantes entre estudantes, professores e funcionários. O lugar perfeito para disseminar novos hábitos e comportamentos em relação à água. Esta sala de controle monitora tudo o que acontece na universidade quando o assunto é água. Como é que vocês medem o consumo de água da universidade a partir dessa sala? Então, isso aqui é o sistema de telemetria de hidrômetros e permite realizarmos acompanhamento online de 65 hidrômetros da universidade. Esse gráfico permite sabermos qualquer anomalia, um consumo excessivo que tem em qualquer uma das unidades que estão instaladas aqui na cidade universitária. De quanto em quanto tempo? A cada 5 minutos nós temos uma atualização do gráfico. E qual é o consumo médio da universidade? Como é que vocês sabem que a partir de um determinado momento há um consumo excessivo? Isso é feito a partir do levantamento do padrão de consumo de cada uma dessas 65 ligações de água. Qualquer anomalia, ou seja, um crescimento injustificado das curvas, nós temos como entrar em contato com as unidades e notificarmos alguma anomalia nesse consumo. Subitamente o computador registra uma variação importante de consumo. É hora de checar o que houve de errado. É um estetoscópio de tubulação isso aqui? O princípio é o mesmo. Ele possibilita amplificar o ruído, aí você consegue verificar se um vazamento está perto ou não e você consegue evitar aquela quebradeira. Você quebra só no ponto do vazamento, economiza material também. E na parte não aparente, na parte oculta da tubulação, supondo que, por exemplo, o problema não esteja aqui, esteja debaixo da terra? Certo. Aí você pode colocar essa haste. E aí, mesmo princípio. Você finca, por aqui você consegue
escutar. E aí, à medida que o ruído for aumentando você está vai mais ficar próximo do problema. Isso. Algo que as pessoas geralmente não dão muita importância, né? Você vê essa trinca na tubulação, né? Você pode até achar que não passa água por essa trinca. Né? E o nosso monitoramento permitiu contabilizar que por aqui, durante um mês, passaram 400 mil litros. Só para ter uma ideia, por dia seriam 12 caixas de 1.000 litros. Por esse rasguinho aqui? Sim. Imagina uma caixa d'água de 1.000 litros saindo 12 por aqui, em um dia. E quanto tempo vocês levaram para detectar esse vazamento? Pelo sistema de leitura remota, você consegue instantaneamente verificar o problema. O uso de equipamentos inteligentes permitiu a redução drástica no consumo de água em pias, banheiros, lavatórios, vestiários de toda a Universidade de São Paulo. Nós estamos aqui na Faculdade de Educação Física, onde o consumo de água é intenso e os equipamentos fizeram a diferença. Por exemplo, nas pias, são 30, em cada uma delas uma torneira inteligente que disponibiliza a quantidade exata, a mínima quantidade necessária de água para o bom asseio. Na parte dos chuveiros também há inovação. Qual é a diferença desse chuveiro para o chuveiro convencional? Esse chuveiro, você aciona e ele fica caindo água durante 40 segundos. É o tempo médio para uma pessoa se enxaguar. Aí ele para, enquanto isso a pessoa se ensaboa, lava o cabelo e é o tempo normalmente de você apertar e se enxaguar e tirar o sabão. Ou seja, os adeptos do banho longo vão ter que apertar algumas vezes esse botão. Isso. E aos poucos vai se mudando, né? Os hábitos das pessoas, elas vão adquirindo novos hábitos. A tecnologia ajuda a incorporar um novo hábito de consumo no caso de água. Sim. E aí, Olhada. apertou o botão, primeiro enxágua, Isso. depois Sabor, ensaboa. sem sair água, sem perder água. E o resultado disso, efetivamente, qual foi? Em média, um usuário da escola gastava 42 litros por dia por pessoa. E isso caiu para 27, 36% de redução. E os alunos se queixaram? No começo eles estranham, mas aos poucos eles vão incorporando a nova tecnologia, percebendo que é muito importante você não desperdiçar água. Quem mais consome água na universidade é a Faculdade de Química. A guerra contra o desperdício fez com que a conta de água despencasse de R$ 295 mil em 97 para R$ 70 mil este ano. O detalhe é que nestes 12 anos, a tarifa de água da Sabesp foi reajustada em 110%. Ao todo, a rede de tubulações no campus chega a 37 quilômetros. São 20 mil pontos de utilização de água. Em toda a universidade, a economia feita com o Programa de Uso Racional de Água foi de R$ 175 milhões. É o que se deixou de gastar nos últimos 10 anos de combate ao desperdício. Esta máquina difícil de carregar vem sendo um importante aliado na luta contra o desperdício de água em São Paulo. Há 6 meses, a Sabesp vem usando essa engenhoca móvel para demonstrar em diferentes lugares de São Paulo os benefícios do uso racional de água. E aqui a gente tem, Ronaldo, me ajuda a entender, são equipamentos hidráulicos que a gente usa numa residência. Perfeito, André. Aqui nós simulamos os grandes vilões de uma residência, tá? Que são as duchas, as torneiras de lavatório e as torneiras de cozinha. Essas duas aqui são torneiras de empresas de grande circulação. Então isso aqui é só para demonstrar. Então aqui nesse equipamento nós fizemos o quê? Colocamos uma bomba aqui dentro, que a água recircula, essa água não é perdida, tá? E colocamos aqui 2 hidrômetros eletrônicos. Por que 2? 2, porque um vai me medir quanto eu tenho com equipamento economizador e o outro com equipamento sem economizador, aquele que você compra e instala na sua casa normalmente. Então vamos lá, dá licença, eu vou ligar aqui o chuveiro. Aparentemente, fica até difícil dizer sinceramente qual é o que tem o restritor. Este equipamento do lado de cá, ele vai economizar 50% da água que você está consumindo.
E esse equipamento foi criado para as pessoas para mostrar o quê? Que elas podem ter a mesma qualidade de banho, ter a mesma utilização sem desperdício de água, economizando 50% do seu consumo. Com restritor, 4 litros. Sem restritor, 8 litros. dá para enxergar o restritor? Com certeza, a gente pode pegar aqui, tirar esse equipamento, o restritor está aqui dentro. É aquilo que está ali fora também, que a gente consegue visualizar. É isso daqui. Isso, a gente está mostrando aqui onde ele foi colocado. Foi colocado aqui no pescocinho da ducha. Esse pedacinho de plástico aqui, com esse design, é capaz de economizar num chuveiro metade da água. Exatamente, 50% no seu consumo. Isso já vem nos chuveiros, isso a gente compra por fora? Não, esse equipamento é comprado. Esse daqui, por exemplo, é comprado em cartelados, aqueles encartelados que ficam no depósito, penduradinho lá. Tá? Mais ou menos assim, ó. Tá? Aqueles encartelados ficam pendurados lá, tá? Chega na loja e leva isso daqui. Aqui, além do restritor que a gente já mostrou, tem outro equipamento? Tem. A gente pode colocar este daqui, que é um arejador, com um restritor de vazão. Isso daqui é uma operação muito difícil que você faz. Essa torneira é uma torneira que você compra lá no depósito de material. Esse é um arejador. A gente vai retirar esse arejador e vamos colocar esse arejador aqui. Só que esse é metálico e tem o restritor de vazão aqui. Vamos colocar aqui na torneira. Vamos instalar aqui. E a economia, em relação a quem não tem o equipamento, é de quantos por cento? Quem não tem é 50%. 50%. 50%. Na realidade, essa válvula ela tem o que de diferente? Ela tem dois acionamentos, o de 3 litros e o de 6 litros. Que a gente chama o quê? Na limpeza líquida, você não precisa mais do que 3 litros para fazer a limpeza de um vaso. E aí aperta só aqui? Só esse daqui, pequenininho. E quando você aciona o botão grande, ele faz a limpeza completa. Em 6 meses de uso desse kit didático móvel, qual é a reação das pessoas? A grande maioria não conhecia, não sabia. Isso é maravilhoso. Estou comprando, estou usando na minha casa. Muita gente saiu e voltou com o equipamento na mão. Olha, comprei o equipamento, vou instalar em casa. Quando começou a ser construído na década de 50, o condomínio Nice era um projeto inovador. Mais um arranha-céu que mudava a paisagem no centro de São Paulo. Sinal de progresso. Naquela época, a água era tratada como recurso inesgotável. Um bem barato. Economizar para quê? 50 anos depois, os encanamentos de ferro do prédio comercial estavam deteriorados. Os vazamentos eram comuns e o desperdício passou a ser um problema para os condôminos. O condomínio tinha um consumo de em torno de 5, 6 mil reais por mês, tá? E isso preocupava o condomínio porque a tendência era aumentar o condomínio cada vez mais, né? A administração optou pela medição individual de água, uma forma de controlar o consumo dos conjuntos. A água da rua é bombeada para a caixa d'água que fica na cobertura do prédio. Dali saem os canos que abastecem os conjuntos. Lá também ficam os hidrômetros individuais, acessíveis aos proprietários e locatários e aos técnicos responsáveis pela medição. Aqui o encanamento passa pela área externa do prédio. Uma forma de baratear a obra, conta Wagner Lago, sócio da empresa contratada para a execução e manutenção do projeto. De prédio para prédio sempre muda, alguns são mais complexos, outros menos complexos, uns quebram mais, outros quebram menos, mas o nosso tipo de trabalhar é sempre como se fosse um cirurgião, a gente tenta sempre ser bem cirúrgico, menos azulejo, menos quebradeira, só que às vezes a própria estrutura do prédio não permite ser tão fácil. Já aconteceu de você ser chamado para fazer um orçamento e, no caso do prédio, do condomínio, não foi possível realizar a obra? Sim, várias vezes. Isso é muito comum acontecer. O síndico, a administradora chama, nós mandamos um técnico até o prédio, fazemos a vistoria, fazemos os cálculos, entregamos o orçamento, aí o prédio ele até quer fazer a individualização, mas acaba não fazendo
pelo custo. Ficou caro demais. Ficou caro demais. Aqui o dinheiro para a reforma veio da poupança do condomínio. R$20 mil, devolvidos integralmente à reserva de caixa em menos de um ano. O condomínio tinha um consumo de aproximadamente 5.337 e após a implantação do novo sistema, o condomínio passou a consumir apenas R$ 3.509 de água. Mesmo com reajuste, a conta ficou ainda inferior ao valor que o condomínio arcava por mês com o consumo da água. Com reajuste, a mesma quantia de água custaria quanto? Essa aqui é 5 mil, custaria... Chegaria aproximadamente a 7 a 8 mil reais. Bom, então, uma economia de 50%. 50%. Cada um paga aquilo que é justo pelo seu consumo de água. Com experiência na área de engenharia, Wagner decidiu abrir um negócio próprio em 2001. Ele e o sócio tentaram vender interfones, câmeras, alarmes, mas o que os condomínios queriam era individualizar a conta de água. Eles sabiam como fazer. Há 8 anos atrás o pessoal ria da nossa cara. Por quê? Porque achava que isso era balela, que era impossível. Alguns engenheiros até riam da gente, falavam que tecnicamente era impossível. Não era. A empresa já atende 250 condomínios e tem 30 mil hidrômetros instalados. E investe em tecnologia para crescer mais. A última inovação foi a leitura de hidrômetros por ondas de radiofrequência. À distância, uma antena capta o registro do consumo de água sem que o técnico precise entrar dentro da casa. Ideal para condomínios residenciais. Bom dia. Bom dia. É tarde demais de fazer a leitura da água. Este prédio na Zona Sul de São Paulo tem 5 anos. Conforme a nova legislação, a construtora deixou tudo pronto para a medição individual de gás e água. Faltava só instalar os hidrômetros e convencer os proprietários. A parte difícil. Eu não digo resistência, às vezes é desconhecimento, a gente teve que conscientizar bem durante esses anos o pessoal. E a própria campanha de a gente fazer com que o planeta economize e passe a cuidar do meio ambiente, contribuiu para isso no último ano, para a gente aprovar. Foram necessárias 4 assembleias em 7 anos para a instalação dos hidrômetros individuais. Um investimento de R$80 mil, cerca de 2 mil por apartamento. A medição começará em maio e os moradores estão ansiosos. Alguns conhecerão pela primeira vez o gasto mensal da casa. Outros já sabem. Andam pagando água para muita gente por aqui. 10 metros cúbicos marca o hidrômetro no apartamento de Dan, instalado há um mês para teste. Na conta individual, ele não pagaria mais de R$40, bem menos do que a média do condomínio, que gera uma despesa mensal de cerca de R$180 por apartamento. O meu consumo é pequeno e eu sou muito econômico, eu recolho a água, por exemplo, até a água aquecida para atingir os banheiros, você abre o chuveiro, você tem um balde de mais de 10 litros de água fria, que normalmente é jogado fora. Eu recolho isso num balde lá no banheiro e aquela água vem para a máquina de lavar ou vai para regar as minhas plantas que eu tenho na área de fora. A ideia de economizar água tem cada vez mais adeptos no prédio. O condomínio comprou também um kit ecológico para as bacias, que reduz o desperdício. Grande parte da água usada na maior cidade do país é desperdiçada assim. O tradicional programa da manhã de domingo de muitos paulistanos, lavar o carro. Quando era moleque, Lito Rodrigues até que gostava dessa função, mas depois de adulto começou a se questionar. Ali que eu comecei a questionar a importância da água para lavar um carro. Isso era um desperdício muito grande e tecnicamente eu entendia que não tinha uma função que justificasse aquele monte de água para lavar. E teve uma ideia que dá nó na cabeça de muita gente: lavar sem água. O fato de não usar água na lavagem é surpreendente de uma certa maneira. Ai, para mim é.
Para mim é, porque a gente não imagina uma coisa ser limpa sem água, né? Sabia que não usava água? É a primeira vez que nós estamos utilizando aqui por isso. Mas eu acho muito bom que a parte de óleo, tudo, ainda acaba não indo para a água. Para o meio ambiente é muito bom. A lavagem a seco é feita com um produto à base de cera de carnaúba, dissolvido num mínimo de água. Ele é borrifado e espalhado com panos de algodão, 8 a 10 por carro, e pincéis para os detalhes. Os resíduos e os panos usados são levados para aterros sanitários, certificados ecologicamente. Não é a água que limpa, segundo o Lito. Se você for lavar o teu cabelo no banho, ficar jogando bastante água no cabelo e não esfregar o teu cabelo, não fizer alguma fricção mecânica com algum tipo de detergente, shampoo, qualquer que seja, o teu cabelo não vai limpar do mesmo jeito. Um exemplo é esdrúxulo, mas ele deixa claro que a água ela não é o veículo importante para produzir a limpeza, para desengordurar, para fazer desengraxe. A água não é o produto específico para isso. Atualmente, cerca de 300 mil carros por mês são lavados a seco no Brasil. Depois de testado em carros, o processo de lavagem a seco está sendo levado para fachadas de prédios e condomínios, mas pode ser usado em qualquer superfície lisa. No programa de hoje você viu que São Paulo não tem opção. Precisa promover o uso racional de água e está fazendo isso com inteligência, bom senso e tecnologia. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog na internet. Até a próxima. Cada um paga aquilo que é justo pelo seu consumo de água.